Salmo 119, de 117 a 120, diz assim o texto: Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com o temor de ti e temo os teus juízos. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, agradecemos, Pai, o privilégio de nos reunir para adorar o Teu nome, da beleza da Tua santidade, como irmãos, como igreja do Senhor, comprada e remida pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como cantamos há pouco. Louvamos o Teu nome porque estávamos perdidos, fomos encontrados pelo Senhor e fomos inseridos no Teu povo. Que grande privilégio nos é dado. Agradecemos, ó Deus, pelos méritos de Cristo, pois sem o nosso Salvador não haveria solução para as nossas vidas. Agradecemos também o privilégio de nesta noite nos aquietarmos diante da Tua palavra que foi lida e será pregada, que ela seja pregada com fidelidade e que o Teu Espírito aplique ao nosso coração as verdades da Escritura, que saiamos daqui de fato transformados pela Tua palavra. É a nossa oração, Pai, em nome e por amor de Jesus, o Salvador. Amém. Vez por outra, você pode ouvir de muitos crentes frases como: os dias que nós estamos vivendo são os piores dias. Nunca houve um tempo tão complicado como o nosso. Ou ainda uma que eu falei dias passados: para que colocar filhos num mundo como o nosso? Para viver num mundo tão terrível. Está muito difícil de se viver. Ou ainda aqueles que vão dizer: não existe justiça, os homens estão aí fazendo muita maldade e eles nunca vão ser pegos. Os políticos, os marginais e etc. E esse tipo de comentário, meus irmãos, reflete a desesperança de muitos diante das notícias terríveis que de fato nós vemos a cada dia. Liga aí a sua TV, o seu rádio, navegue pela internet e as notícias vão se avolumando, notícias cada vez piores. Não poderia ser diferente, nós vivemos num mundo quebrado, e neste mundo quebrado em que vivemos, a criminalidade parece ficar cada dia pior, e fica-se de fato com a impressão de que os crimes vão piorando também em intensidade e nos requintes de crueldade. Quando você olha para a política, homens que são eleitos para governar em favor do povo, eles desviam verbas, eles mostram que pensam apenas em si mesmos, apenas no seu próprio bolso. Quando você vai para as relações sociais, a máxima é que o mundo é dos mais espertos, ou o ditado que nós conhecemos bem aqui na nossa terra: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu preciso levar vantagem, as coisas têm que funcionar para que eu esteja bem, e há vários outros problemas. Como crente, você está vivendo num mundo assim, mas lembre-se da oração sacerdotal de Cristo, que nós lemos há pouco aqui na liturgia. Quando Jesus orou por sua igreja, Ele não pediu que o Pai isolasse a sua igreja da sociedade. Ele não pediu que os crentes fossem retirados desse mundo para um mundo onde eles não veriam corrupção ou não estariam expostos a esse tipo de coisa. Pelo contrário, o que Jesus fez foi pedir ao Pai que livrasse a sua igreja do mal, enquanto a igreja continua atuando no mundo como sal da terra e como luz do mundo. Hoje pela manhã você viu a primeira metade
desta 15ª estrofe do Salmo 119, e o texto agora da noite se trata desta segunda parte do Salmo. Eu falei pela manhã que nessa 15ª estrofe, todos os versículos começam com a letra Samek, e ao olhar para o texto, à luz da oração de Jesus Cristo, é possível que você aprenda sobre o que você pode esperar do Senhor. Na primeira parte do texto, você viu quais são as bênçãos que você tem no Senhor. Na segunda parte, você olha e percebe o que você pode esperar desse Deus que salvou a sua vida. Você pode esperar que o Deus que sustentou a sua vida, que salvou a sua vida, irá também sustentar a sua vida. Os versos 117 e 120 vão tratar exatamente desta esperança do salmista. Perceba bem, esta esperança deste homem está levando o salmista a orar diante do Senhor. Olhe para o verso 117. Ele pede literalmente: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Sustenta-me e serei salvo. Se você lembrar do versículo anterior, no verso 116, ele pediu que o Senhor o amparasse. Veja lá: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Então, no 116, o pedido por amparo é para que ele continue vivo. Ele está correndo o risco de morrer diante dos seus inimigos. A ideia no 117 é exatamente a mesma. Ele sabe que ele tem diante de si problemas, dilemas, inimigos, mas ele sabe que quem sustenta a sua vida é o próprio Deus. O Senhor, preservando a vida do salmista, ou seja, salvando o salmista dos seus inimigos, daria a ele a oportunidade de considerar ou de continuar considerando, atentando aos decretos do Senhor. É essa a petição, veja: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Ao ser livrado dos dilemas, no caso dele, dos seus inimigos, ele teria a oportunidade de vivo permanecer olhando para a palavra do Senhor, atentando aos caminhos do Senhor. Talvez para muitos isso aqui soe como uma barganha. Se o Senhor não me atender, eu não vou servir mais ao Senhor. Mas não é essa a ideia do texto. A ideia é que para que ele sirva ao Senhor, ele precisa da ajuda do Senhor. Ele precisa do socorro do Senhor. Se ele estiver caminhando sozinho, sem o amparo do seu Deus, daquele que sustenta a sua vida, se tornará impossível viver na presença do Senhor. O Senhor entende que o Senhor é aquele que não somente o salvou, mas é aquele que preserva o salmista na sua presença. A ideia aqui é semelhante àquilo que Paulo fala quando ele escreve aos Filipenses. Aqui ele está falando da salvação operada pelo Senhor, e ele diz que está muito certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como eu disse, Paulo está se referindo aqui à salvação. Deus começa a obra de salvação e ele sustenta o crente a fim de completar a obra de salvação. Sozinho o crente não consegue permanecer nos caminhos do Senhor. Mas não é só isso. Você precisa do Senhor para sustentar a própria existência, a fim de caminhar nos caminhos do Senhor. É por isso que o tempo todo você é dependente de Deus, e no mundo caído, vivendo no mundo caído, é maravilhoso saber que o Senhor está empenhado em sustentar a sua vida. E que ao sustentar a sua vida, Ele estará dia a dia cumprindo a promessa de santificar o seu povo.
a fim de um dia apresentar esse povo santo para a sua própria glória. É por isso que você pode olhar para o salmista e imitá-lo em sua petição. Senhor, sustenta a minha vida e serei salvo. Não ache que você pode caminhar nesse mundo sozinho, independente do Senhor. A ilusão da autonomia é algo que tenta o homem desde o jardim do Éden. Foi iludido pela ideia de autonomia que os nossos primeiros pais caíram em transgressão, achando que eles não precisavam do Senhor Deus para lhes orientar a respeito daquilo que era bom ou mal. A serpente disse: olha, se vocês comerem do fruto, como Deus, vocês serão também conhecedores do bem e do mal. Vocês vão caminhar tranquilos, sozinhos, sem precisar pedir a ajuda de ninguém. Aqui o salmista está mostrando que a realidade é outra. Você caminha na dependência do Senhor, você depende totalmente do Senhor, e você deve louvar a Deus por isso. Porque sozinho, você estaria à mercê das suas circunstâncias e dos desejos do seu próprio coração. Quando você creu em Jesus Cristo, você foi salvo da ira vindoura, mas não só isso. Você tem a garantia de que o Senhor continua e continuará amparando a sua vida até o dia final. É por isso que você encontra a promessa que lemos aqui e que está no profeta Isaías, capítulo 43. Abra a sua Bíblia em Isaías e perceba aqui os versos 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Percebe? Eu te remi e eu estou com você. Eu te salvei e eu estou amparando a sua vida. É verdade que você vive num mundo caído. Num mundo onde diariamente, como eu já falei, você recebe notícias terríveis. Você não está solitário. Você não está sozinho. Você tem um Deus que ampara a sua vida. Então, ao tomar conhecimento das notícias terríveis, você não precisa ficar como os homens deste mundo que não têm a Cristo e que ficam desesperados e desorientados. Você sabe nas mãos de quem você está. Os cristãos, eles não se desesperam nem mesmo diante da realidade mais dura que o homem pode enfrentar, que é a morte. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4. Paulo vai dizer o seguinte, verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqui Paulo está falando da dura realidade da morte. E muitos, diante do dilema da morte, não sabem o que vai ocorrer, o que irá acontecer. Até mesmo os naturalistas que dizem morreu, acabou. Na hora que vão enfrentar a morte, muitos entram em desespero. Eles não sabem o que os espera. Eles não têm ideia. E Paulo está olhando para a igreja e dizendo: vocês não devem ser como os demais que não têm esperança. Mesmo que a dificuldade da vida seja a iminente morte, o crente está seguro. Ele sabe o seu destino. Acontece que, ao esperar que o Senhor sustente a sua vida, você precisa fazer isso, precisa ter esta convicção no seu coração, mas você não pede ao Senhor isso e cruza os braços. Você precisa agir. No verso 120,
o salmista então vai dizer o seguinte, volte lá no Salmo 119. Arrepia-se minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. O salmista confessa aqui o seu temor a Deus. Literalmente ele está dizendo, o meu corpo treme de medo diante de Deus, porque ele conhece os juízos de Deus. Ele sabe o quão duro pode ser cair nas mãos do Deus vivo. Ele vai citar esses juízos de Deus nos versículos anteriores. Mas o temor do salmista não é semelhante ao temor que assola os ímpios e que assolará os ímpios no juízo. Você sabe disso porque ele no verso 119, na parte B, diz que ama o Senhor e os seus juízos. Veja aí o verso 119, na parte B. Por isso, amo os teus testemunhos. Eu amo a lei ou os juízos do Senhor. Mas ainda assim ele encara isso com seriedade. Ele sabe como ele precisa se portar diante de Deus. Esse temor e amor leva então o salmista para perto de Deus, a cumprir os testemunhos, a viver uma vida de santidade diante daquele que o sustenta. E então você precisa louvar a pessoa bendita de Cristo, pois em Cristo você teme a Deus, mas não precisa se apavorar diante do juízo vindouro. Dê uma olhada na primeira carta de João. E na sua primeira carta, João trata desta questão de forma maravilhosa. 1 João capítulo 4, a partir do verso 17, você tem assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui o salmista está colocando um quadro que deveria trazer horror aos homens. O dia em que cada um se apresentará diante do tribunal do Santo Deus e terão todas as suas obras julgadas, arguidas. Entretanto, para os crentes, João está dizendo: se vocês amam a Deus, vocês não precisam ter medo no dia do juízo. É por isso que crentes que estão agarrados no pecado, amarrados no pecado, vivendo num caminho longe de Deus, não sem razão começam a ter medo de morrer. Eu tive um caso assim de aconselhamento, onde uma pessoa que disse: pastor, eu nunca tive problema com a morte, eu comecei a ter medo de morrer, eu fico desesperado quando eu penso que eu vou morrer. Conversa vai, conversa vem, pecado no coração não confessado. Porque o crente que está vivendo em pecado, o crente que não confessa a sua falta a Deus, sabe que a última pessoa que ele quer ver é o justo juiz. É como um filho que faz alguma bobagem dentro de casa e se esconde temeroso porque ele sabe que o pai está chegando. E à medida em que ele olha para o relógio e vê que está chegando a hora do pai vir do seu trabalho, o horror vai aumentando no seu coração. Ele sabe que ele é culpado, ele sabe que o pai que disse para ele se manter longe daquilo ali vai chegar. Pois assim fica o coração do homem
que está preso em seu pecado diante da realidade da morte. Ele estará diante do juiz. Por que que os crentes não precisam temer? Os seus pecados foram cravados em Cristo. Aqui mesmo no Evangelho de João, João anuncia que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. É aqui que João vai dizer: estas coisas eu escrevo para que vocês não venham a pecar. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diante do trono de Deus no céu, temos um advogado, temos um perfeito intercessor, temos um maravilhoso sumo sacerdote, e se estivermos nele, sustentados por ele, e buscando uma vida de piedade nele, não há temor, não há por que temer. E então a pessoa com quem eu conversava, pede perdão, resolve a sua demanda, e o temor se vai. Ela não tem mais crises de pânico, ela não teme mais a morte, porque diante do justo juiz, não há mais dívida. Ele olha para você, como se você não tivesse cometido um pecado sequer. O Deus que ampara a sua vida, é o mesmo que deu então o seu Filho para morrer em seu lugar. Cristo Jesus sofreu o juízo no lugar da sua igreja, razão de a igreja poder fazer uma confissão íntegra diante de Deus, sem medo, quando comparecer perante o tribunal do Senhor. E este Deus, que ampara a sua vida, é a sua segurança, é a garantia de que não só enquanto você está nesse mundo, mas também quando você estiver perante o Deus que julgará o mundo, você estará tranquilo e seguro. E é nessa perspectiva que você precisa viver a sua vida. Mas lembre-se que Deus não tolera o pecado. Você olha para a cruz de Cristo e percebe que Deus não transige com o pecado. Para que você pudesse estar na presença do Senhor, a sua culpa foi cravada na cruz do Calvário. E isso deve levar você a encarar a vida cristã com bastante seriedade e não ocultar os seus pecados. Lembre-se que esse Deus que não derramará a ira vindoura sobre você, porque ela recaiu sobre Cristo, Ele disciplina os seus filhos quando estes não confessam as suas faltas. Davi passou por isso. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi, nos seus salmos de contrição e de confissão, pede ao Senhor que restaure a alegria da salvação, porque mesmo sabendo que era salvo por Deus, ele não vivia alegre. Ele vivia entristecido, fruto do peso da mão de Deus sobre ele. Mas quando Deus faz isso com seus filhos, é para que eles se arrependam e não recebam juízo maior no dia final. Viva confiado no Senhor, e diante das aflições e pecados deste mundo, atente aos decretos de Deus. Verso de número 117, o salmista diz: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei aos teus decretos. A meditação na palavra de Deus é algo que precisa ser diária na vida do crente. Você pode esperar que o Senhor sustente a sua vida, mas você pode esperar mais. Você pode esperar que o Senhor irá fazer justiça. É isso que você tem nos versos 118 e 119. Aqui neste mundo amparado pelo Senhor, você não precisa então estar angustiado
E é claro que isso não quer dizer que você vai ignorar a maldade que existe à sua volta, viver como se essas coisas não existissem, fechar os olhos para as injustiças, não. O que você vai fazer é viver neste mundo olhando com seriedade para todas essas coisas, lembrando que há um justo juiz, que fará justiça no devido tempo. No verso 118 você tem assim: desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. A ideia aqui é que Deus subjugará aqueles que desprezam a sua lei. A tradução que você tem lá na NVI diz que Deus irá rejeitar estes homens que desprezam a lei. A tradução de Almeida, corrigida e fiel, traz assim: tu tens pisado aos pés todos os que se desviam. É a ideia, é a convicção do salmista de que há um justo juiz. Esse justo juiz é o seu Deus que ampara a sua vida e que não fecha os olhos para a maldade que está acontecendo no mundo. Porque é assim que estes homens são descritos, eles são descritos como maus, como pessoas enganadas pela sua própria astúcia, pela sua própria desonestidade. A ideia aqui é que ao rejeitarem a lei do Senhor, estes homens de forma astuta andam em seus próprios caminhos, mas por fim irão entender que estes caminhos eram caminhos de morte, caminhos de engano. Eles criam os seus próprios caminhos e são enganados pelos seus próprios caminhos. Quando Paulo fala da ira de Deus em Romanos, ele fala que o homem ignora a verdade de Deus, ou abafa a verdade de Deus, preferindo a injustiça. Mas isso só vai acontecer até o derradeiro dia em que ele se deparar com o juiz. Nesse dia, não há mais como fingir que Deus não existe. Não há mais como viver como se eles não estivessem debaixo da maldição do Senhor. E isso então lembra o que Paulo afirmou aos Tessalonicenses, a forma de andar destes homens. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o agora detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui ele fala claramente do juízo de Deus, contra quem está por trás de tudo isso. Mas perceba, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Percebe? Eles não acolhem a verdade e são levados pelo ministério da iniquidade. Verso 11, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Os homens estão cegos, iludidos, achando que a mentira é verdade. Eles dão crédito a essas coisas. Deus entregou os homens. Que homens? Estes que estão rejeitando a sua lei. E é exatamente sobre isso que o salmista está falando. Aqui em Tessalonicenses você tem os homens se auto-enganando, negando a verdade, recebendo o juízo. No verso 119, lá do Salmo 119, você tem assim: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. O salmista está tratando do mesmo assunto que o apóstolo Paulo no Novo
Testamento. A palavra que está traduzida aí no Salmo por rejeitar, tem o sentido não somente de deixar de lado, de afastar. A ideia de rejeitar aqui é a ideia de destruir. O Senhor destrói esse povo. O Senhor acaba com eles, ou faz com que eles cessem. É por isso que lá na Almeida está traduzida como: tu tiraste da terra esse tipo de homem. Não é sem razão que quando João Batista aparece no Novo Testamento, a sua palavra é dura. Está vindo aquele que tem em suas mãos a pá, e ele vai recolher o seu trigo no celeiro, e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Está vindo aquele que irá arrancar o pecado do mundo. Essa esperança pulsava então no coração de Israel, ou pelo menos de parte do povo de Israel. E é por isso que ao chegar o Messias, João Batista fala de forma tão dura para que os homens se arrependam, e quando ele está preso, ele começa a ter dúvidas: é esse mesmo que era para vir? Ou haveremos de esperar algum outro? E então Jesus, que recebe este questionamento de João Batista, manda um recado: vai lá e fala para João Batista, os cegos veem, os surdos ouvem, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E uma resposta que aparentemente parece ser vazia, porque a pergunta era o Senhor mesmo que era para vir? O Senhor mesmo era o Messias? Como é que o Senhor é o Messias e a maldade continua, e eu que sou o seu arauto estou preso? Diga a João Batista que o Messias está aqui. Ele abre os olhos aos cegos, ele faz com que surdos ouçam, ele prega o Evangelho. Ele estava ali. Ainda não era chegada a hora do seu juízo, mas esse juízo viria. O grande e terrível dia do Senhor viria. Mas antes disso, o Senhor vem humilde. Ele se entrega à morte em favor dos seus, para na sua vinda, na sua segunda vinda, vir como o glorioso juiz de toda a terra, para fazer o que o salmista está dizendo aqui: o Senhor destrói os ímpios. E ele diz: esses ímpios que serão destruídos, eles são vistos aqui pelo salmista no 119 como escória. A ideia aqui de escória é aquela impureza que havia na prata e em outros metais, que para ser retirada era preciso que a prata fosse aquecida, era preciso que o fogo fosse colocado ali na prata para que a impureza, a escória fosse tirada. É essa figura que o salmista usa aqui para os ímpios. É a ideia de purificação e de limpeza que Pedro irá tratar na sua carta, dizendo que na vinda do Senhor a terra será inflamada, purificada pelo fogo. Este é o terrível dia do Senhor que julgará os ímpios. Ao seu tempo, o Senhor então derramará o juízo contra todos os homens que praticam iniquidade neste mundo caído. Além disso, ele também virá com um juízo contra aqueles que tentam fazer desviar o povo de Deus. Pedro fala de forma específica sobre esses. Veja a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Ele diz assim, nos versos 1 a 3: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Pedro está dizendo, isso é uma realidade. Haverá esse tipo de gente na igreja. Eles farão muitos errar. Mas depois dessa realidade, Pedro
fala, olha, fique bem tranquilo, porque para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por vezes, você pode ser tentado a pensar como muitos, que já não há mais justiça, que Deus de fato se esqueceu desse mundo, porque quando você olha lá para fora, atrocidades, violência, corrupção, roubo, coisas terríveis, então você olha para a igreja, muitas delas penando com falsos mestres, com falsos profetas, que em vez de levar o povo para a verdade, levam o povo para o erro. Onde está o Senhor Deus? E Pedro está dizendo, fique tranquilo, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Veja, o juízo já está lavrado, a sentença já está assinada, não há como revogar estas coisas. Deus não está alheio, meus irmãos, aos pecados cometidos pelas nações, cometidos pelos homens, cometidos por nossos governantes. Mas parece que a semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento, apontando para a realidade que nós aguardamos, o povo de Israel foi levado para a terra prometida, após o Senhor tirar os povos que lá habitavam com o seu juízo. Mas isso não foi de uma hora para outra. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15, Deus está tratando com Abraão. E a partir do verso 13, o texto diz assim: então lhe foi dito a Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus havia prometido uma terra a Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Deus está aqui reafirmando o seu compromisso, a sua promessa. Tenha certeza disso, Abraão, a sua descendência, a tua posteridade vai ser peregrina, vai ser reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, antes de receber a terra. E então Deus diz, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. A ideia aqui é, eu vou dar essa terra para vocês, ainda não está na hora. E no outro texto Deus vai dizer, ainda não se encheu a medida da iniquidade destes povos. Deus está aguardando com que o copo transborde. E no dia em que o copo das iniquidades transbordar, o Senhor julgará a terra. E você sabe que isso aconteceu? E você sabe que Deus julgou as nações, e que Deus levou Israel para aquela terra. O mesmo Deus promete que tirará a maldade deste mundo, que purificará este mundo, para que a sua igreja habite com ele em santidade. Mas isso ocorrerá no tempo dele. O que você precisa ter é convicção, para não perder de vista essa realidade, para não se deixar levar por tudo que você olha à sua volta, e que muitas vezes parece gritar que Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não está nem aí para esse mundo. Ele está. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não falha, e a sua destruição não dorme. Um dia o Senhor julgará as nações, eliminará os ímpios, o seu povo habitará em novos céus e nova terra. É claro que isso não exime você de trabalhar por justiça aqui nessa terra. Se há um povo que pode trabalhar por justiça e que pode
influenciar as várias áreas da vida. Este povo é o povo de Deus. É o povo que, diferente dos ímpios, não se apartou da verdade. Pelo contrário, é um povo que está firmado na verdade e que está sendo santificado na verdade. Para que ele seja aquele que conserva o local onde ele está, o seu local de trabalho, a sua vizinhança, sendo influência em todos esses lugares. Mas é claro, nós não temos a ilusão de que a igreja irá mudar esse mundo. Cristo virá e de uma vez por todas limpará todas as coisas. O Senhor está atento aos desmandos dos governantes. O Senhor está atento àquilo que falsos mestres fazem em nome dEle. Ele vê os falsos pastores. Ele vê os falsos mestres. Ele não fechou seus olhos para aqueles que expoliam a noiva de Cristo. E um dia esses também receberão a sua paga. E isso quer dizer que você não precisa viver sem esperança. E por maior que seja a realidade de toda a tristeza causada pelos pecados dos homens, você não precisa ser como aqueles que vivem somente a se lamentar, como se não houvesse jeito, porque você pode olhar para Cristo, aquele que é o justo juiz. Neste mundo, estando amparado por Jesus, você vive atentando à lei do Senhor, ao mesmo tempo em que você confia no amparo do Senhor, sabendo que no devido tempo, no dia do Senhor, todas as iniquidades, todos os pecados serão retirados de uma vez por todas. O que você pode esperar do Senhor? O texto mostra que você pode esperar que Ele sustente a sua vida. Você vive num mundo terrível. Jesus orou por você. Jesus pediu ao Pai que livrasse você do mal. E a oração de Jesus é sempre atendida. Tenha isso em seu coração. Você pode esperar que Deus fará justiça. E é exatamente o fato de Deus fazer justiça que pode levar você a cumprir as ordenanças do Senhor, de amar todos, incluindo os seus inimigos, sabendo que não é você que se vinga a você mesmo, mas que você tem um vingador. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Do seu lado você faz o que Ele ordenou. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Você ama o inimigo, aguardando o justo juiz. E a profecia de Malaquias, sobre a vinda do anjo da aliança, corrobora esta esperança. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, que profetizou a vinda do anjo da aliança, no capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui é uma referência àquele que viria antes de Cristo, João Batista. Quando todos olham para João Batista dizendo, só pode ser o Messias esse homem. Ele diz, eu não sou o Cristo. Você quem é? Eu sou aquele que a Escritura diz, preparai o caminho do Senhor. E isso está sendo dito aqui. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Mas de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros.
Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Você olha para o Evangelho, João Batista vem, e de repente está no templo o anjo da aliança, repreendendo cambistas, expulsando os vendedores. A casa do meu pai é casa de oração. Jesus julga aqueles homens. Jesus os expulsa do templo. Mas um dia, todos os ímpios, todos eles, serão julgados e punidos, e a terra será purificada. Você percebe claramente Jesus Cristo executando o seu juízo, o juízo que o salmista espera, o juízo que o salmista aguarda. Jesus purifica também o seu povo, retirando os seus pecados, para que este povo não seja destruído com os demais, para que este povo encontre vida eterna e abundante. Um dia, este povo purificado pelo Senhor viverá num mundo que também será purificado, quando o Senhor retirar deste mundo aqueles que não tiveram seus pecados cravados na cruz do Calvário. Aqueles que hoje vivem como se Deus não existisse, mas que um dia estarão em desespero diante dele. É por causa da obra de Cristo que você pode esperar que este Deus, que um dia executará juízo, irá sustentar a sua vida. Ele já salvou a você, e agora Ele está formando em você a imagem perfeita de Jesus Cristo, aquele em quem não há nenhuma impureza, aquele que é completamente santo. Para aqueles que não se arrependeram, ou não se arrependem e não creem na obra de Cristo, o juízo é iminente. Você sabe que você pode esperar o dia da justiça. Todas as iniquidades, todos os pecados, todas as maldades dos homens serão julgadas e condenadas. Portanto, firmado no Senhor Jesus Cristo, atente para a palavra. Este é o instrumento que Ele usa para purificar o seu povo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E clame pela vinda do Senhor. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Clame pelo dia em que toda a terra experimentará a purificação para a habitação dos filhos de Deus.